Olá, galerinha do YouTube, seja bem-vindo ao Planeta Química. Hoje uma aula rápida sobre o mol. Na aula de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas para você, diante de uma questão envolvendo mol, massa, volume ou quantidade, conseguir resolver de uma maneira fácil. Vamos lá? Bom, pessoal, toda vez que a gente fala em mol é uma unidade de medida para a grandeza quantidade de matéria, certo? Então, toda vez que falarem em mol, a gente vai estar relacionando mol com alguma variável. Por exemplo, eu posso relacionar mol com massa, mol com volume ou mol com quantidade. Então, por exemplo, toda vez que a questão fizer uma relação de mol com massa, massa essa expressa em gramas, nós podemos fazer o seguinte raciocínio. Veja só que simples. Se a informação é dada em mol e você quer saber qual é a massa associada a essa quantidade em mol, ou seja, você quer fazer essa conversão aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai multiplicar a quantidade em mol por uma coisa chamada massa molar, que eu vou abreviar aqui para MM. Então se liga aqui, esse MM é massa molar. É a massa de um mol. É aquela massa que você consegue obter a partir das informações que estão na tabela periódica. Ou se a prova não tiver tabela periódica, as informações vão estar na própria questão. Agora vamos supor que o processo é inverso, ou seja, a questão fala de uma certa massa e pede a quantidade em mol. Então a operação inversa é justamente a operação inversa que a gente estava fazendo. Então, se você multiplica pela massa molar, nesse caso, você vai dividir pela massa molar. Simples assim, pessoal. Depois a gente vai fazer alguns exercícios juntos. Agora, a questão pode pedir a relação de mol com quantidade. Então, a pergunta vai ser algo do tipo, olha, quantas moléculas existem? Quantas unidades daquela substância existem. Bom, se a informação é dada em mol e ele pede a quantidade, ou seja, se a questão está dando uma certa quantidade em mol e quer saber a quantidade de moléculas, de átomos, basta você pegar essa quantidade em mol e multiplicar por 6 vezes 10 elevado na 23, que é o famoso número de Avogadro ou constante de Avogadro. Agora, se ele der uma certa quantidade de átomos e moléculas e pedir quantos mols, aí basta você fazer o processo inverso, que é justamente a divisão pelo número de Avogadro, ou seja, você vai dividir por 6 vezes 10 elevado na 23. Tá? E a última relação possível do mol é a relação com volume. Então, muitas vezes a questão pede para você relacionar mol com volume. E aí, o que você faz? Se for volume na CNTP, e isso é muito importante, então, volume na CNTP vale sempre 22,4 litros. Esse número aqui vem de uma conta relacionada a essa fórmula, P vezes V igual a nRT, que é a equação dos gases ideais. Quando o gás ideal está submetido a uma pressão de 1 atmosfera e uma temperatura de 0 graus Celsius, a gente diz que ele está na CNTP. Então, nós vamos trabalhar nessa condição apenas. Tá? Então, a questão pode relacionar o seguinte, eu te dou quantos mols e eu quero saber o volume dessa quantidade de matéria, né? Se for na CNTP, basta você pegar essa quantidade em mol e multiplicar por 22,4 litros. Mas, se for a operação contrária, né, se a questão te dá um certo volume e você quer saber quantos mols tem esse volume, basta você dividir, né, o volume em questão por 22,4. E aí você vai ter a relação. Esse esquema que eu acabei de fazer aqui, ele tem um nome, é um nome simpático, é um resumo sobre o mol, é o famoso resumol. Então
Então esse resumo aqui sobre o mol, ele vai te ajudar a fazer questões envolvendo o mol. Vamos testar ele? Então eu separei aqui algumas questões para a gente fazer junto. Então vamos fazer essa primeira aqui, olha só. A palha de aço é constituída essencialmente de ferro metálico. Num pedaço de palha de aço há 0,15 mols de ferro. Faça uma estimativa da massa dessa amostra. Então vamos lá. O que a questão está dando? Ela está dando para vocês uma certa quantidade em mol e está querendo saber a massa. Então eu pego essa quantidade em mol e vou multiplicar pela massa molar. Só que eu vou precisar da massa molar do ferro. Essa informação vai estar na tabela periódica. Então, quando você consulta a tabela periódica, lá tem o ferro. O ferro, número atômico 26, tem uma massa de aproximadamente 56. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa quantidade, que é 0,15 mol, e vou multiplicar isso pela massa molar. Vou multiplicar por 56 gramas por mol, que é a unidade da massa molecular. Fazendo 0,15 vezes 56, fazendo a conta, isso vai dar 0,15 vezes 56. Aí entra aqui um pouquinho de matemática, né? Então, nós vamos multiplicar aqui de tal forma que dê uma resposta. Então, eu posso fazer 1,5 vezes 10 na menos 1 vezes 56. 56 vezes 1,5, vamos lá, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 5, 25, 28, aqui dá 6, então isso vai dar 84 vezes 10 na menos 1, também conhecido como 8,4 gramas. Então essa aqui seria a resposta final do nosso exercício. Então percebam que o resumol, nesse caso, conseguiu facilmente achar a resposta. Vamos fazer mais uma? Olha só, questão de número 2. Calcule o número de átomos presentes em 5,4 gramas de alumínio. Bom, eu vou precisar saber a massa atômica do alumínio. Então eu vou lá na tabela periódica, vou encontrar o alumínio, número atômico 13, massa 27. Então isso significa que a massa molar do alumínio é 27. E eu quero saber quantos átomos. Então veja só, se a gente for lá para o resumol, olha só, eu tenho uma certa massa e eu quero saber uma certa quantidade. Então eu posso transformar a massa em mol e depois transformar mol em quantidade, certo? Vamos lá? Fazendo essas transformações, então 5,4 gramas, eu vou, para transformar em mol, eu vou dividir isso pela massa molar, que é 27 gramas por mol. Então eu vou ter que fazer a conta, 5,4 dividido por 27. Eu posso fazer o seguinte, já que 54 é o dobro de 27, eu posso fazer isso aqui, ó, 4 vezes 10 na menos 1 dividido por 27. Corta, corta, aqui fica 2, aqui fica 1. Portanto, a massa dá 2 vezes 10 na menos 1, também conhecido como 0,2 mol, certo? Então, eu achei a quantidade em mol. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é quantos átomos, né? Então, eu vou ter que fazer uma outra operação. Eu tenho a quantidade em mol. E aí, para transformar mol em quantidade, vamos relembrar, eu vou pegar a quantidade em mol e vou transformar em quantidade multiplicando por 6 vezes 10 na 23, que é o número de Avogadro. Então, vai ficar assim, 0,2 mol, eu vou multiplicar isso por 6 vezes 10 na 23. Então, vai ficar 0,2 vezes 6 vezes 10 na 23. Isso daqui vai ser igual a 1,2 vezes 10 na 23 átomos, que é a resposta final. Certo? Então vejam que o resumol ele funciona
e você pode usar ele para fazer várias conversões. No caso, eu usei para transformar de massa para mol e depois de mol para quantidade. Beleza? Vamos fazer mais uma última questão. Vamos ver se o Resumol dá conta de questões envolvendo volume. Olha só. Aqui está dizendo o seguinte. Uma residência consumiu 1,6 kg de metano. Determine o volume de gás consumido na CNTP. Bom, essa é uma questão que fala de metano. Então nós vamos precisar saber que o metano é uma substância cuja fórmula é CH4. E aí nós vamos precisar saber as massas atômicas tanto do carbono, que é 12, como do hidrogênio, que é 1. Então, considerando isso, a massa molecular do metano vai ser 12 vezes, ou melhor, mais 4 vezes 1. Isso vai dar 16 gramas por mol, ok? Bom, se eu tenho uma certa massa, essa massa tem que estar em gramas. Então, 1,6 quilogramas, se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter 1.600 gramas. Então, para o Resumol funcionar, a massa tem que estar em gramas. Então, primeiro eu vou transformar essa massa em mol, dividindo a massa pela massa molar. 1.600 dividido por 16 dá 100 mol, ok? 100 mol. Agora, eu vou transformar mol em volume. Pego o 100 mol e multiplico por 22,4 litros por mol. Nesse caso, 22,40. Deixa eu ver, 2 casas, isso aí. 2.240 litros. Esse seria o volume correspondente a 100 mols. Então vejam que esse resumo sobre o mol, que é o Resumol, que eu acabei de construir com vocês, ele é muito interessante para você automatizar essas operações envolvendo mol e massa, ou massa e mol e quantidade, ou quantidade e mol e volume, ou volume e mol, certo? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.